um ano maravilhoso aqui, de muito crescimento pessoal, de muito crescimento profissional. Quero falar um pouquinho mais sobre isso e tenho aí uma grande novidade para a galera. Vou fazer uma retrospectiva. Ano passado eu fiz uma retrospectiva, vou fazer mais uma esse ano. Creio que será numa live, então fiquem atentos aí quem já for ver esse vídeo. E eu quero parabenizar também as pessoas parabenizar e agradecer as pessoas que assistiram os vídeos do ano inteiro, que continuaram a acreditar no meu trabalho. Esse ano, no início do ano, eu tive alguns problemas, e pensei em não criar mais conteúdos, ficar um tempo sem criar conteúdo, somente quando eu fosse vender alguma coisa, mas eu vi que eu ajudo a muitos também, e sempre vai ter alguém que não vai ficar contente com os conteúdos. São pessoas em que muitas vezes o problema que elas têm é com elas mesmas, não é comigo. Então eu sigo aqui na luta, eu sigo mostrando com transparência e com verdade o dia a dia, o meu dia a dia no trading. Busco mostrar que, cara, eu estou evoluindo aqui aos poucos, e com muita humildade também em relação aos profits. Mas é isso. Vamos lá, galera. Vou mostrar aqui uma situação dessa corrida. São duas corridas que eu vou mostrar. A primeira em Cheltenham, que aconteceu aí no dia 16 do 12 de 2023. Então, tentei fazer uma primeira entrada aqui no. Geralmente eu procuro os frontrunners para se trabalhar no início das corridas, mas em Cheltenham as corridas foram extremamente táticas esse final de semana. Então não houve situações muito fáceis, vamos dizer assim. É, em cenas que eu costumo ter um pouco mais de facilidade para trabalhar, como os frontrunners, e isso acontece muito quando os cavalos que estão lá atrás, geralmente quando eles são muito hypados, ou então quando a corrida ela favorece mais os cavalos de trás do que os cavalos da frente. Isso aí vai depender muito da análise de cada um. Então eu não vi valor para trabalhar nenhum desses dois cavalos aí na frente. Até tentei trabalhar no início o Mofasa. O Harry Cobden tem uma leitura, tem uma cinesiologia, tem uma leitura de movimentos um pouco difícil, porque às vezes o que ele faz, que é incentivar muito o cavalo, no final dá certo. É um jockey que ele não se importa muito com essas situações de travar ou não o cavalo, é, e às vezes ele surpreende. Então não vi nenhuma leitura boa para você entrar no Harry Cobden, nesse Mofasa. E aí também o mercado muito travado nos cavalos da frente. Isso acontece muito também em corridas de 3 milhas e um furlong. E aí eu comecei a ver bons fundamentos e comecei o trabalho de scalping aqui no John Joe O'Neill Jr., nesse cavalo aqui, o número 4. Porque eu comecei a ver fundamentos no cavalo e no jockey, que favorecem a leitura dele para back e para as condições do mercado da corrida. Isso eu ensino muito nessa questão de análise de corrida. Eu ensino muito, estou ensinando bastante o Vinícius a tentar entender essa cena de saber ler a corrida. Então, o mercado, como vocês podem ver, ele é muito justo, o mercado. Muita gente acha assim, o mercado é extremamente especulado. Na verdade, o mercado ele reage muito ao que o cavalo faz, e ao que o jockey faz, muitas das vezes. Muitas das vezes o mercado ele é assim. Então, muitas vezes a gente tem muito trader que acha assim, o mercado de cavalos é especulado. Cara, o mercado, ele muitas vezes é justo e ele está executando o comportamento em que o cavalo e o jockey estão levando. Então, basta você tentar entender, a partir do que está se passando no vídeo, o que é que está acontecendo. Então, eu costumo trabalhar mais o scalp nessas situações em que o cavalo ele está sem espaço para avançar muito forte. Entre aspas, né? Quando ele está muito colado ali ao rail, ele vai precisar fazer deslocamentos. Então, eu vi que pela união de todos os fatores, essa era uma leitura interessante para se trabalhar a favor desse cavalo, porém não juntou o fator espaço. E aí, quando não junta o fator espaço, a gente sempre precisa ter um pouco mais de calma, ter um pouco mais de ceticismo em relação às entradas, mesmo que venham a colocar esses valores aqui. Eu sempre estou ali proposto. Por quê? Voltando um pouquinho aqui, vou tentar não parar muito o vídeo, porque ele é bastante longo.
Basicamente, o mercado ele tem uma tentativa de spoofing aqui, uma grana mais forte, mas não tem mais dinheiro em back, entendeu? Então, se não fosse de fato, se esse cavalo não estivesse no preço justo, pode ser que se esse dinheiro sumisse aqui, se formasse uma força maior para se trabalhar no lei. Para buscar esse preço aqui também, esses preços aqui, tendo uma resistência também muito forte, e para o posicionamento do cavalo ali, também achei que não tinha valor. Então tentei escalpar no máximo do que a odd naquele momento me daria. O mercado se mostrou muito positivo em relação a esse cavalo, mas não vi mais nenhuma possibilidade em relação à odd do que fazer. Eu achava a leitura justa, achava que de fato o cavalo ele poderia vir e acabou que o que entrou e até onde eu achava que era justo, o mercado impondo de fato a leitura e muita força em back. Mas eu consegui entrar só com 3 para aquela odd, para aquele momento de valor. Então o que eu fiz foi propor um bom fechamento. É, e também não nada mal se o mercado vai ali buscar US$ 10. Minha consultoria e a minha forma de trabalhar é muito melhor no grão a grão. É lógico que eu pego alguns jackpots, mas geralmente é uma forma em que eu costumo trabalhar de grão a grão. E, e no grão a grão você precisa ter sempre uma percepção de odd de valor. Então, se a odd ainda não, ou melhor, se a odd perdeu o valor, eu já tenho que buscar me contentar e tentar fechar no melhor preço possível, porque o cavalo ele sempre pode falhar. Não adianta eu deixar a Panther porque eu fiquei com US$ 3, que é 30% aí da stake geralmente maior que eu utilizo, para essa zona vermelha, né, que é de US$ 10, se não adianta eu entrar, ao meu ver, tá? Não adianta eu voltar a entrar no cavalo numa odd mais baixa. É lógico que é uma percepção minha, é a forma como eu trabalho. Aqui fiz uma entrada bem ruim, e aí já acabei aceitando um pouco mais. E olha o cavalo ali, deu um salto ruim, o cavalo que já estava 1,20, já não tinha mais muito valor. Se eu fico pendurado ali ou esperando as coisas acontecerem, provavelmente eu poderia ficar ali pela sorte. Acabou que o cavalo no final ele vai recuperar e vai ganhar a corrida, mas eu não achei justo aí depois fazer nenhuma outra entrada. Assim, o cavalo correu muito bem a grande parte da corrida e ele deu um salto ruim. Acaba que acontece, isso é muito pela questão do acaso, muitas das vezes, mas pronto, acho que foi até o salto anterior. Para outro vídeo aqui, esse vídeo é de uma corrida de novo de 3 milhas em um furlong, em que o cavalo está na mesma situação, ele está no rail ali. Eu já tinha até avisado lá para a galera, no grupo do Cristiano, que eu costumo participar lá bastante. Às vezes a gente conversa quando a corrida é muito longa, costumo até dar uns insights ali do que acho, que às vezes eu falo o que é que eu acho que tá legal ali. E cara, eu trabalhei da mesma forma. Por quê? Porque o cavalo não tem para onde ir agora e o jockey não quer que o cavalo vá. Então, quando o jockey ele me mostra que ele tem uma leitura relativamente boa, de aceleração, e tá nessa posição, eu costumo trabalhar fazendo os scalpings dessa forma. Eu acho mais interessante porque o mercado fica muito perdido e a gente não sabe de verdade a verdadeira força do cavalo. Se o cavalo vai aguentar, se não vai. Então é sempre estar ali muito alinhado, muito firme com a gestão. Nesse momento eu até tinha uma stake legal ali, o mercado queria fazer essa força para baixo, mas aí tem essa paciência até eu ter uma confirmação boa que o jockey ele vai querer acelerar o cavalo, sair daquela posição. Até então o mercado tem uma margem de subir aquela odd. Por quê? Porque tem gente que acredita que o cavalo não vai ganhar, tem gente que acha que não é possível, sei lá. O mercado ele é muito isso, né? Então, viu uma força de novo em lei ali, contra esse cavalo. E aqui eu começo a ver uma cena de leitura mesmo, né? Ele quer começar a sair do rail ali e ainda está muito firme para leitura, para cinesiologia do jockey, que é o Finn Lambert. Esse jockey ele costuma sempre incentivar muito o cavalo, então ele é muito travado ali. Só pode ser um indicativo que ele vai conseguir algum avanço. O cavalo tinha bastante fundamento. Dessa vez ele começou a me convencer a forçar o preço e aqui eu vejo que ele saiu do rail totalmente. Então aqui para essa transição eu julguei que teria uma cena interessante para se fazer uma entrada.
E aqui eu já começo a fazer uns fechamentos do preço, né? Tive uma infelicidade, vamos dizer assim, em relação a esse cavalo, em relação a essa entrada. Voltei a entrar muito forte, ele estava muito bem ali, cara. E qualquer scalpzinho já me pagaria muito bem ali. O mercado acaba me fechando. E acabou que no ponto em que eu olho, em que eu faço o trabalho de leather, eu não consegui olhar que esse cavalo ele uniu com os outros. Olha só, ó, aqui ele está em line com os outros, o mercado está a favor dele. E aí eu comecei a despejar algumas stakes a mais. Da feita que eu despejo as stakes, eu tenho que ter muito mais calma e paciência. Ah, Igor, então foi um erro teu, foi um erro de gestão? Não, eu achei que estava numa leitura. E sempre que eu acho que a leitura ela vai se encaixando durante a corrida, cara, a única coisa que eu posso imaginar é que esse cavalo ele tem um valor absurdo para descer muito mais a odd dele, porque ele ficou bem conservado ali, ficou muito bem travado. Então eu consigo identificar que esse cavalo ele está numa linha progressiva de desenvolvimento com o cavalo. Então nesse momento eu vejo que tem muito espaço para essa odd andar. Haja vista que o cavalo ainda está, né? Quando eu faço as entradas, eu faço ali as 7, 8. Isso cara, isso é surreal, velho. Isso é um negócio assim que hoje em dia é normal para quem trabalha com corrida de cavalo, sabe, galera? Isso é normal. Mas eu conheço muitos amigos de esportes, outros esportes, esportes alternativos em que cara, é difícil de ter a pessoa ter uma leitura das coisas acontecendo, estando tão próximas ali, vamos dizer assim, da linha do gol, em que tu tens uma odd tão boa para isso, né? E esse cavalo ele mostrava que ele tinha uma odd, cara, era muito boa mesmo, tinha muito valor. Então valeu muito a pena a entrada. A entrada chegou a me pagar ali a 26, a 27. Poxa vida, mas por que que tu não fechou? Porque na verdade eu fiz uma free bet ali, eu fiz uma free bet nesse momento. Haja vista que na hora em que eu estava, olha só como o trading é muito rápido, galera. O trading em cavalos é muito volátil, é um esporte que envolve muita adrenalina. Então você tem que ter todo o cuidado psicológico e mental e toda uma preparação para que você fique bem com as suas expectativas e com os resultados. Eu fiz uma free bet porque eu achei justo fazer uma free bet. Haja vista que esse cavalo ele tinha três cavalos e dois favoritos, então vamos olhar aqui. Eu gosto muito de olhar geralmente essa parte aqui do. Eu esqueci o nome disso aqui agora, a interface, alguma coisa assim, que tem aqui no menu. E, cara, olha só, o favorito, se eu não me engano, tá a 3.2. O outro favorito tá a 2.78. Os dois estão na frente do meu rafeiro. Então, para o meu rafeiro que veio de trás, ele precisaria tanto igualar quanto ir para frente. Então, o movimento do mercado, ele é um movimento em que, para aquele momento em que ele encostou, tinha valor a descida. Só que o cavalo poderia morrer, é um rafeiro de odd 20, né? Então ele se movimentou e tudo aconteceu muito rápido ali. Tudo aconteceu muito rápido. Infelizmente, eu não tive a percepção de fazer o edge. Vi que o cavalo morreu mesmo, morreu de uma vez. Então, tentei fazer um fechamento ali. E foi isso que eu fiz. Acabou que eu consegui salvar 21. E o cavalo, de fato, aqui, ó, morreu muito, morreu por muito, galera. Então, tem que ter muito cuidado com as expectativas. O trading em cavalo ele é um esporte extremamente volátil por causa disso. Porque às vezes o cara ele tá num dia ou ele tá numa situação em que ele erra e que depois ele começa a exigir muito do mercado, coisa que ele não pode fazer. Ele tem que andar sempre no que é justo. E aí as coisas acontecem e tu tem que aceitar. Tu tem que aceitar. Eu poderia achar que esse cavalo vinha muito fácil e deixar ali rolar. É lógico que também tem um pouco a ver de método também. Mas acabou que eu fui consciente enfim, poderia ter fechado, não fechei, mas é o que é, né? E é isso, galera. O cavalo acabou que não fez nada. Depois eu não costumo fazer mais nada, principalmente Hereford. Não gosto dessa pista ali para zona, para
Agora, para depois da curva, não acho interessante. Acho que a pista ela não é muito favorável, depois eu posso explicar. Na verdade, eu vou explicar muito sobre as pistas na minha consultoria. Mas é isso, galera. Até fechei a ladder para não entrar, para não fazer mais nada. De vez em quando eu faço isso para não me meter em situações indevidas. E é isso, pelo menos está feito. Duas corridas boas, nada demais também. Não fiquei rico, não fiquei milionário com as corridas. Mas é isso aí, no grão a grão e no grão a grão bem feito, a gente acaba fazendo com relativamente pouco, bastante dinheiro no mercado dos cavalos. Beleza? É isso. Então vou descarregar alguns vídeos essa semana falando um pouco mais sobre e aguardo aí o feedback de vocês, as curtidas, as inscrições e vamos junto.